Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom dia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja no coração de cada um de vocês. Eu quero começar essa partilha desse tempo bonito que o Senhor está realizando na renovação de todo o Brasil. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta que eu acho que marcou muito o meu coração. Essa pergunta foi feita pelo nosso arcebispo, que nós tanto amamos, Dom Alberto, lá no Encontro Nacional de Formação que tivemos no início do ano para toda a liderança. Ele começou uma das celebrações da Santa Missa, olhando para nós, para o povo da renovação, para toda a liderança que estava lá. Ele pedia: quem tu és, renovação? Qual é a sua identidade? Quem tu és? E ali ele levava e conduzia essa fala para todos nós, e todos nós respondíamos. E ele falava: isso é algo muito maduro, algo muito bonito, uma visão muito madura daquilo que nós somos. Ele falava assim: nós somos os apóstolos da efusão do Espírito Santo. Qual é a sua identidade, renovação? Quem tu és, renovação? Nós somos apóstolos da efusão do Espírito Santo. Fala para esse irmão que está do seu lado: você é um apóstolo da efusão do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, e esse é o mandato de Deus para esse tempo na vida da renovação para cada um de nós. E é um mandato intransferível, é um mandato pessoal, não é um mandato que nós podemos transferir ou colocar uma pessoa que pode nos substituir nessa missão que o Senhor nos concedeu. O Senhor, Ele tem uma missão muito clara para a vida de nosso movimento, para o nosso chamado. E esse mandato é algo que nós não podemos delegar para os outros fazerem. Nós não podemos. Na renovação não existe o ministério da substituição. Nós não podemos mandar um representante nos representar se nós somos coordenadores de grupos de oração, se nós somos coordenadores diocesanos ou membros do conselho. Não, esse mandato para esse tempo é nosso. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui, não importa a idade que você tem, o Senhor, Ele tem uma grande missão para nós. Mas esse mandato que o Senhor está nos dando é nosso, nós não podemos transferir, nós precisamos assumir esse mandato, que é irrevogável, que é intransferível. Por isso fala para o seu irmão que está do seu lado: o seu mandato é intransferível, é irrevogável. Amém? Eu gostaria que nós pegássemos a palavra de Deus no livro de Joel, no capítulo 2, capítulo 2b. Nós vamos começar a nossa reflexão sobre essa passagem linda. E aqui a Michele nessa manhã falava que nós vamos viver um tempo de missão como nós nunca vivemos antes. Eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, para nós que estamos aqui, que o Senhor está levantando nesse tempo, aqui no Brasil, está levantando nesse tempo, lá nas nossas dioceses, lá nas nossas cidades, um grande, imenso exército, um grande, imenso exército para cumprir a sua missão, para cumprir um exército vigoroso, um exército forte, um exército corajoso,
de homens, de mulheres, de jovens que têm a coragem, de crianças que têm a coragem de cumprir a sua missão, têm a coragem de não olhar para trás, têm a coragem de ser fiéis ao seu chamado, têm a coragem, a ousadia de permanecer firmes mesmo na perseguição, mesmo na tribulação. Por isso, meus irmãos, que esse é um tempo de abundância, porque o Senhor está, e essa unção que Ele está derramando é uma unção de reconstrução, é uma unção de uma reconstrução espiritual, porque o Senhor já está operando na nossa vida, está operando na vida de cada um de nós, na sua vida, na sua família. Meus irmãos, o Senhor, Ele quer começar essa reconstrução espiritual na sua vida, na sua família. Você com seus filhos, o Senhor, Ele quer começar uma reconstrução, nos fortalecendo, nos revigorando. Quantos de nós, quem sabe, meus irmãos, que estamos aqui, que estamos passando assim por uma crise profunda na sua identidade, naquilo que nós somos, não sabemos aquilo que nós somos. Quantos de nós estamos passando por um momento difícil na nossa família, conturbado, que já não temos a nossa vida, na nossa casa como referência, nosso Senhor Jesus Cristo, que não temos mais a referência de nosso grupo de oração como um lugar de missão, um ambiente de missão, onde ali homens e mulheres podem ser transformadas pela graça e pelo poder do batismo do Espírito Santo. Quem sabe quantos de nós já não acreditamos nessa ação, nessa manifestação poderosa de Deus? Mas eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, eu quero profetizar em nome de Jesus para todos nós, para nós que estamos aqui, para todo o Brasil, isso que Joel fala, no capítulo 2, no versículo 2, fala assim: tal como a luz da aurora, derrama-se sobre os montes, um povo imenso e vigoroso, como nunca houve semelhante desde o princípio, nem depois haverá outro, até a épocas mais longínquas. Palavra do Senhor. O Senhor está levantando, meus irmãos e minhas irmãs, um povo, um imenso exército forte, vigoroso, imenso, como nunca houve semelhante desde o princípio, e nem haverá outro, para nós cumprirmos a nossa missão. Mais à frente, no capítulo 4 de Joel, no versículo 9, fala assim: proclamai isso entre as nações, declarai a guerra, chamai os valentes, aproximem-se, subam todos os guerreiros, os vossos arados transformai-os em espada, e as vossas foices em lança. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. Palavra do Senhor. Pode aplaudir, isso é para essa palavra. O Senhor está nos falando isso. Fala para o seu irmão que está do seu lado: mesmo enfermo diga: eu sou guerreiro. Eu quero partilhar de como nasceu essa moção linda, essa moção que tem movido a vida da renovação nesse ano de reconstrução. Essa moção que está baseada no livro de Neemias, esse profeta que o Marcos já partilhou no dia de ontem, do livro de Neemias. Há muitos anos, o Conselho Nacional, a Renovação, ela tem um sonho. E aqui eu quero partilhar com você, meu irmão e minha irmã, que já não consegue mais sonhar os sonhos de Deus. Porque quando nós não conseguimos mais sonhar, é sinal que nós estamos
feridos, machucados, é sinal que nós estamos nos afastando daquele aquele que nos inspira, aquele que move os nossos corações, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Há muito tempo a Renovação tem sonhado em construir no início um Centro Nacional de Formação. Só que, e muitas vezes vocês já ouviram falar e ouviram as nossas partilhas, mas vocês perceberam assim que esse sonho sempre estava no coração, mas ele demorava a se concretizar. Eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, porque através desse sonho Deus queria, através desse grande sonho que o conselho que Deus colocou no coração dos nossos membros, dos membros da Renovação Carismática, através desse grande sonho, Deus estava querendo fazer algo muito maior, mas que ainda nós não conseguimos perceber. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que o Senhor, Ele quer fazer algo muito maior na nossa vida a partir de hoje. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que o Senhor, Ele quer fazer algo muito maior nas nossas realidades de grupo de oração, de diocese, nas nossas realidades na sua casa, na sua família. E ali, eu quero partilhar, pelo menos eu acompanhei os últimos 4 anos. Houve muitas tentativas e muitas delas frustradas. Até que chegou um tempo assim, eu falava para o Marcos, falava para minha esposa, a Luz, falava assim, olha, eu creio que quando for da vontade de Deus, porque nós recebíamos muita proposta de doação de terreno, e eram coisas enroladas, eram coisas que não vinham de papel passado. Eu falei assim, olha, um dos sinais que nós temos que pedir e vamos pedir, é que tem que ser algo que não tenha enrosco nenhum, que venha uma doação legítima, porque quando o Senhor Ele dá, é uma doação legítima. E o ano passado, o Conselho Nacional estava em Lusiana, no Encontro Nacional de Formação em Brasília, e lá estavam chegando de uma proposta, conhecer um terreno que tinha uma pessoa que estava doando, e nesse terreno tinha muita jaca. E aí um conselheiro colheu uma jaca, o Tassiano da Bahia, e veio com aquela jaca. Quando desceram do ônibus, ele e o Reinaldo com aquela jaca, o irmão, amigo nosso, pediu onde vocês estavam? Estávamos vendo uma doação, um terreno, e ali, mas com essa jaca aquilo chamou a atenção. Aí ele falou, mas tem que ser aqui, e eles falaram, não, mas é aqui que nós estamos ganhando o terreno para construirmos a nossa casa. Aquele senhor, ele falou assim, não, mas eu posso ver alguma coisa para você, São Paulo, demos a liberdade. Quando foi no mês de fevereiro, recebemos do Escritório Nacional uma folha, um ofício, nos dando um terreno de aproximadamente 20 mil metros quadrados na cidade de Canas, São Paulo, pertinho de Cachoeira Paulista, pertinho de Aparecida. Num dos municípios que era um município dos mais pobres da região de São Paulo, e também um dos menores. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Para nós percebermos o mover de Deus. E ali, eu quero partilhar assim que quando nós tivemos a primeira reunião naquele município, uma das coisas assim, chegamos lá, eu conversando com o prefeito do município, falei assim, 20 mil metros não dá, a gente precisa de mais, a gente precisa de 90 mil metros. E aí o prefeito falou assim, não, eu vou doar esses 90 mil metros, mas esse prefeito, muito amigo nosso, um homem de muita fé, ele falou assim, ele foi até o dono do terreno e falou assim, olha, eu estou aqui pedindo essa área, porque eu já doei essa área para a Renovação Carismática. Amém? Olha só a ousadia.
E ali, meus irmãos, a partir dali o Marcos, nós lá no escritório com muitas atividades, o Marcos falava assim: agora nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer o projeto, nós precisamos organizar para construir, para fazer essa obra acontecer. E passou os meses, aconteceu o Congresso Nacional do ano passado. Quando foi no mês de agosto, lá o Marcos ele trabalha, é professor, tem uma empresa, a gente tem tempo para nos reunir na hora do almoço, jantar, e agosto lá no sul é bem frio. Então nós fomos nos reunir comendo um mocotó, né? No frio à noite, né? Fazer uma reunião comendo mocotó. E ali eu preocupado, aflito, rezando, falando, pedindo para o Senhor: Senhor, mostra um caminho, como que nós podemos cumprir essa missão. Meus irmãos, o que o Senhor estava mostrando, trabalhando no nosso coração, não é somente aqui, eu quero dizer e tem que ficar muito claro, o Senhor estava usando de um grande sonho para tirar talvez de nossos olhos, mostrar aquilo que nós não conseguimos ver, tirar de nossos ouvidos aquelas vendas que não estavam permitindo que nós escutássemos talvez aquilo que o Senhor quisesse falar. Mas o que o Senhor estava propondo, querendo fazer na vida da renovação para cumprir essa missão. E a missão aqui, meus irmãos, não é somente construir e realizar esse grande sonho, mas a nossa missão vai muito mais além, meus irmãos. A nossa missão é difundir a cultura de Pentecostes, é ser, como João Paulo II falava, rosto e memória de Pentecostes. A nossa missão é fazer com que os nossos grupos de oração sejam um lugar realmente onde a graça de Deus aconteça. A nossa missão é ir na raiz de todo mal, como o Papa João Paulo II nos ensinava. Ir na raiz de todo mal é somente indo na raiz, transformando a raiz da sociedade, é que nós vamos mudar uma sociedade. E para ir na raiz da sociedade nós precisamos de homens e mulheres ousados, com coragem. O que o Senhor estava propondo para nós, meus irmãos, era uma reconstrução espiritual, nos colocar novamente no foco de nossa missão, no foco de nossa identidade, para aquilo que nós somos chamados, convocados a fazer. Chamados, convocados a fazer, amém? Meus irmãos, e ali indo para aquele jantar do mocotó, né? Tá engraçado. O Senhor foi dando toda a moção daquilo que Ele queria. Chegamos ali, falava para a Luz, o Senhor coloca assim que Ele quer reconstruir, e nós precisamos trabalhar forte a nossa identidade. Mostrar para o nosso povo que nós precisamos ser um povo vigoroso. A nossa liderança, uma liderança que procura formação, uma liderança consciente do seu chamado, não uma liderança melindrosa, que vive de milindres, que tem medo de não me toque ali, não me toque aqui. Uma liderança que ama, que luta pelo seu povo, uma liderança que não está atrás dos seus próprios interesses, uma liderança que luta pelos interesses do nosso povo, meus irmãos, porque o nosso maior tesouro é o nosso povo, e nós precisamos lutar pelo nosso povo, essas ovelhas que o Senhor nos confiou, precisamos. E o Senhor colocava aquilo e eu comecei a partilhar, e aí a Lúcia falou, nós precisamos, ela falava assim, nosso povo precisa ser ainda mais um povo orante. E ali o Senhor foi trabalhando no nosso coração que nós realmente precisamos passar por uma grande reconstrução espiritual. Quando ontem a Lucimar falava do projeto Amigos de Deus, eu estava na Argentina pregando no encontro latino-americano da renovação de jovens, encontrei o Vitor, um coordenador do Ministério das Universidades do Paraná, ele estava com o livrinho que o Paraná estava trabalhando. Eu olhei para aquele livrinho e falei, ele me deu para ler, eu comecei a folhear, eu falei, é isso mesmo, é isso que o Senhor quer despertar na vida de nossa liderança.
um povo orante, um povo que está aos pés de Jesus, um povo que lê a palavra de Deus, um povo que está firme nos seus propósitos, um povo que é fiel aos seus votos, aos seus compromissos com o Senhor. E aqui eu faço uma pergunta. Lembra aquele dia quando tivemos aquele impacto com Jesus? Aquele encontro que transformou as nossas vidas? Quantas coisas ali nós olhamos para Jesus e nos comprometemos. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, tive aquele impacto com Jesus que transformou a minha vida, transformou a história da minha vida. Eu olhei para Jesus e falei: Jesus, eu quero ser fiel a Ti até o fim. Eu quero resistir. Eu falo, meus irmãos, já são 16 anos de caminhada, que vieram muitas tormentas e tempestades, que o barco balançou muitas vezes, mas permaneci fiel. Tenho desgastei a minha juventude, tenho desgastado os dias de minha vida para ser fiel a Jesus, para servir, porque eu acredito e creio que essa graça de Pentecostes pode transformar o mundo, pode transformar a nossa sociedade. Meus irmãos, e você? Que o Espírito Santo comece a se derramar no nosso coração e nós temos sido fiéis aos nossos compromissos com Jesus? Compromissos de amor, de fidelidade, de perseverança. Temos sido fiéis ao nosso compromisso de não olharmos para trás, ou a murmuração tem tomado conta de nosso coração? A murmuração, o orgulho tem tomado conta do nosso coração. Quantos daqueles votos que naquele dia que você teve essa experiência profunda com Jesus, quantos ainda você consegue cumprir? Quantos desses compromissos que hoje, quem sabe, meu irmão e irmã, você caiu no ativismo, quantos desses votos, desses compromissos que hoje você ainda consegue cumprir? Por que o Senhor está falando isso conosco, com cada um de nós? Porque essa reconstrução espiritual começa pelos nossos corações. Essa reconstrução começa na nossa vida. Quantos de nós, quem sabe, temos vergonha de assumir aquilo que nós somos, a nossa identidade, de ser e viver como renovação lá no nosso grupo de oração? Quantos de nós, quem sabe, estamos negociando aquilo que nós somos, negociando a nossa identidade? Quantos de nós, os nossos grupos perderam a sua identidade e não estão cumprindo a sua missão? Meu irmão e minha irmã, o Senhor está pedindo para reconstruir, e essa reconstrução tem que começar pelos nossos grupos e tem que ir nas nossas dioceses. Você que está aqui, quem sabe o seu coordenador não está aqui, precisa levar esse recado para ele e para os servos do seu grupo de oração, falar assim: meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos acordar, porque nós precisamos reconstruir, porque nós temos uma missão para ser cumprida. Para de continuar construindo a sua própria renovação, para de fazer a sua própria renovação, o seu grupo de oração como sendo posse, sendo somente seu. Não, meu irmão, enquanto nós ficamos brigando, enquanto que nós ficamos olhando para questões financeiras, quando nós ficamos brigando por causa de vaidades, por causa de orgulho, o nosso povo não está bebendo a graça de Deus. Os nossos irmãos estão vindo, estão saindo, sabe com o que, meus irmãos? Sem ter uma experiência profunda com Jesus. Nós fomos chamados a dar um remédio verdadeiro para o nosso povo. Não podemos mais dar placebo, meus irmãos. Sabe o que é placebo? Quando é um remédio de farinha, a pessoa toma, dá somente a sensação que é curado, mas ela não é curado. Só tem efeito psicológico. Não,
Nós fomos chamados a dar remédio verdadeiro. E nós somos chamados como apóstolos da efusão do Espírito Santo, chamados a dar batismo no Espírito Santo. Levar as pessoas a ter uma experiência profunda com o Espírito Santo. Nós somos chamados a isso. Você foi chamado a isso. Você foi chamado a isso. Por isso coloca a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui nessa manhã e eu autorizo, Senhor Jesus, a começar em mim todo esse processo de reconstrução espiritual. Eu me abro a essa ação do Espírito. Eu abro o meu coração. Eu autorizo, Senhor Jesus. Quando o Senhor nos falava tudo isso, Ele nos mostrava que para nós cumprirmos essa grande missão que o Senhor nos deu, esse grande, imenso exército vigoroso, é um povo que se ama. Quando nós estávamos lá em Pelotas, trabalhando no planejamento estratégico, o Senhor dava uma visão assim de alicerces rachados, alicerces que estavam frágeis, que não suportariam uma nova estrutura. Mas o Senhor falava no nosso coração que nós precisávamos aprofundar os alicerces, fortalecer os alicerces. E o Senhor colocava em nosso coração que o aprofundar, o fortalecer, o que ia dar profundidade aos alicerces, o que ia fortalecer os alicerces desse tempo novo para dar sustentação a esse povo novo, é o amor. O amor que gera unidade, o amor que gera afabilidade, o amor que gera doçura, o amor que gera caridade, o amor que gera compromisso, o amor que pode curar os nossos corações. Lá na sua diocese, no seu grupo de oração, as pessoas, quando passam pela porta dos nossos grupos de oração, eles conseguem ver o que fala no livro dos Atos dos Apóstolos. Vejam como eles se amam. Eles olham em nós e vê esse testemunho do amor, de unidade, de caridade. Ou nós usamos nossos irmãos somente como, à medida que eles têm algo para oferecer para nós somos amigos, nós somos companheiros, mas a partir daquele momento, ele já descartamos esse irmão. Quantos de nós que estamos aqui, e o Senhor me coloca isso no meu coração, que nos sentimos assim, descartados? Quantos de nós que estamos feridos, que praticamente estamos doentes, fracos, estamos enfermos, porque nos sentimos somente usados e fomos, quem sabe, descartados. Quantos de nós que não assumimos mais a nossa identidade, não assumimos mais porque nos sentimos assim, descartados. Mas o Senhor, Ele quer nos reconstruir, curar os nossos corações. Uma das coisas assim que mais marcou no Encontro Nacional de Formação desse ano foi quando nós fizemos a missa do lançamento da pedra fundamental da nossa casa. É ver a alegria de nosso povo. A alegria do nosso povo. A alegria nos olhos de nosso povo.
Eu lembro assim que no congresso dos 40 anos, o Monsenhor Jonas, ele fazia pregação de encerramento falando que 40 anos tinha se passado, mas era tempo de tomar posse da terra prometida. É claro, é simbólico isso, mas nós vimos e nós temos vivido esse tempo, e nesse tempo de abundância, meus irmãos e minhas irmãs, é um tempo, e nós percebíamos nos nossos olhos o nosso povo tomando posse da terra prometida. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos tomar posse daquilo que Deus está falando para nós, porque as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. Amém? As portas que Ele abre, ninguém pode fechar. Por isso, meu irmão e minha irmã, se nós estamos sem alegria, fora do foco, porque ainda nós não tomamos posse daquilo que Deus tem falado. E olha, a alegria era muito grande. E eu lembro assim que na reunião do Conselho Nacional, Deus falava muito em profecias. Numa noite de adoração, o Senhor falava, tinham algumas pessoas do Peru, Ele falava e dava visão e dava palavras de confirmação, falando que aquela casa, a nossa casa, seria uma casa de oração, seria uma casa, um local onde se afluiria, os povos viriam para ali, seria uma referência da cultura de Pentecostes, onde homens e mulheres passariam por aquele lugar e teriam uma experiência profunda do batismo do Espírito Santo. Que seria um local permanente de grupo de oração, onde homens e mulheres todos que entrassem ali receberiam essa graça. E eu vi aquilo, eu partilho com vocês, e eu lembrava aquela região, uma região muito forte do turismo religioso. Quantos milhões de peregrinos passam por ali, quantos milhões de peregrinos passarão por aquele local e terão essa experiência profunda do batismo do Espírito Santo. Uma das palavras bonitas e fortes de confirmação está em Isaías 57:11. Isaías 57:11, onde fala assim: eu os conduzirei, Isaías 56, versículo 7. Eu os conduzirei ao meu monte santo, e os cumularei de alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar. Palavra do Senhor. E eu queria agora mostrar um pequeno vídeo que nós fizemos, mostrando esse tempo de construção e reconstrução, onde que o Senhor está chamando a renovação, a viver este tempo novo na vida da renovação. Por isso, não sei se está perto do telão, mas eu gostaria que você, é rápido, para isso que o Senhor está nos chamando. Espalhado por este imenso país, existe um povo profético que vive sob o senhorio de Jesus, disposto a anunciar o Evangelho com militância apostólica e combatividade profética, e que trabalha pela implantação e difusão da cultura de Pentecostes. Homens e mulheres conscientes de seu chamado, que amam a renovação carismática católica, movimento suscitado pelo Espírito Santo, que tem honrado Jesus Cristo, guardado a sua palavra e não tem rejeitado o seu nome. Um povo para o qual o Senhor tem aberto portas. Sim, podemos dizer, é tempo de portas abertas para a missão, portas abertas pelo Pai. Nossos grupos de oração
ambientes de ação do Espírito são lugares de evangelização por excelência. O Senhor tem ampliado a nossa visão e nos enviado em missão adigentes aos povos. Sinais concretos da parte dele nos impulsionam a avançar. O barco que ganhamos no exato dia em que a Missão Marajó completava 2 anos nos fez ver a mão de Deus. Um presente do Pai para que possamos atingir mais e mais pessoas com o Evangelho de seu Filho. Nossos jovens são anunciadores, dispostos a doar seu tempo e sua vida para que mais pessoas saibam que Jesus é o Senhor. Através deles, o amor de Deus está sendo proclamado de muitas formas e em muitos lugares. Estamos levando o rosto e a voz de Cristo para a internet, investindo em educação no mundo virtual e expandindo nossa capacidade de nos comunicarmos através da web, cadastrando nossos grupos para que todos saibam onde eles estão. Novas formas de cumprirmos o mandato de Jesus. O nome de meu Por este imenso país, existe um povo que tem coragem de olhar para si e ver que é também tempo de reconstruir, fechar as brechas que ao longo do caminho surgiram em sua identidade e espiritualidade. Eis que se levanta em nossa nação um povo firmado na palavra, que ora, jejua, reza o terço, adora ao Senhor, vive os sacramentos. Homens e mulheres, jovens e crianças, amigos de Deus. No seu olhar, a face do Pai revelou. Sua palavra abrasava corações. Vidas transformou, milagres realizou. A história dividiu, um povo santo convocou. Eis que se levanta um movimento que não teme grandes desafios, porque sabe que se conseguiu percorrer 40 anos, apesar de todos os obstáculos que encontrou pelo caminho, é porque foi sustentado pela mão do Altíssimo. Um povo que não vive sob o jugo de sentenças negativas, mas que proclama a boa notícia. E é este povo que se une agora para construir a sua casa, lugar de oração, espaço de ação do Espírito Santo, de bênçãos, de derramamento contínuo da graça de Pentecostes. Regastes esse chão, é certo na alegria ceifarás. Amplia tua visão, pise nesse solo santo. O campo já produz seu mantimento, é lá que jorra leite e mel. E reconstrução. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Avancemos, pois, a conquistar a nossa terra, nossa casa, nossa bênção. É tempo de abundância e reconstrução. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Avancemos, pois, a conquistar a nossa terra, nossa casa, nossa bênção. Nossa casa, nossa bênção.
Gostaria que nós pegássemos a palavra em Tobias 13, versículo 11. Porque o Senhor está convidando a todos. É um convite a todos nós a participar desse tempo de reconstrução. E eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a quando sair do Congresso Nacional, o Senhor quer que todos, esse convite a todos, sair do Congresso Nacional lá na sua realidade. E até aqueles irmãos que se afastaram, se perderam, que não estão mais caminhando, a fazer esse convite, a convidá-lo a participar desse tempo de reconstrução espiritual. A palavra no livro de Tobias, capítulo 13, versículo 11, fala assim: Jerusalém, cidade santa, Deus te castigou por teu mau procedimento. Confessa a Deus como convém e louva o Rei dos séculos, para que Ele reedifique o teu santuário. Reúne em ti os que foram deportados e possas alegrar-te sem fim. Hás de refugir qual esplêndida luz, e todos os povos da terra te venerarão. Nações de longe virão a ti como presentes adorar o Senhor em teus muros, e considerarão o teu solo como um santuário, porque em teu recinto invocarão o grande nome. Maldito seja quem te desprezar, desonrado quem te caluniar. Bendito seja quem te reconstruir. Alegrar-te-á nos teus filhos, porque todos serão abençoados e se reunirão junto do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero agora, em nome de Jesus, fazer esse convite a você a participar desse tempo. O Senhor está te convidando. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que um tempo de reconstrução não é um tempo fácil. Vai exigir de nós, talvez vai ser um tempo ainda muito mais difícil, de mais perseguições, de mais batalhas, de mais combates. É um tempo onde que vai exigir ainda de nós, quem sabe, muito mais renúncias que fizemos até hoje. Não posso dizer, meu irmão, que vai ser um caminho fácil. Eu tenho que dizer que vai ser um caminho difícil, de muitas renúncias. Mas o Senhor está nos chamando. O Senhor está te chamando. Sabe, eu tenho partilhado isso em todo o Brasil, nos encontros regionais. Eu fico pensando, eu fico sonhando aqui 20 anos. Nós lembrando do Congresso Nacional aqui em Minas Gerais. Lembrando desse momento que vivemos juntos, sentados lá em nossa casa e falando assim: olha, veja o que Deus fez. Olha o que Deus fez esses últimos 20 anos. Se multiplicaram os grupos de oração. Em 2010 nós tínhamos 20 mil grupos de oração. Agora nós temos 50 mil grupos de oração. Eu fico imaginando nós olharmos para trás e percebermos as nossas crianças, hoje crianças evangelizadas, crianças que estão vivendo sob a cultura de Pentecostes, crianças educadas na família, na cultura de Pentecostes, em escolas carismáticas, em universidades carismáticas. Eu fico pensando, nós olharmos para trás e começarmos a lembrar de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, nas nossas famílias, tudo aquilo que Deus fez no nosso grupo de oração, tudo que Deus fez, tudo aquilo que Deus usou da renovação para mudar o mundo, para mudar o Brasil, tudo aquilo que Deus usou, homens e mulheres que talvez muitos de nós
Nunca vamos ser lembrados porque passamos o anonimato, mas estamos dando a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, eu sei que quem sabe quantos de nós demos e temos dado a nossa vida. E esse tempo de reconstrução, nós temos que nos sentir honrados de estar vivendo esse tempo. Mas esse tempo está acontecendo porque durante 40 anos, homens e mulheres deram a sua vida, desascataram os melhores dias de sua vida. E quantos de nós o Senhor coloca em nosso coração que fizeram a história, que deram a sua vida, se desgastaram, deram sua vida, morreram pela causa do Evangelho, foram perseguidos. Esse tempo não está acontecendo do nada. Esse tempo está acontecendo porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, eu quero dizer para todos aqueles que são os pioneiros da renovação, de todas as dioceses e estados do Brasil, esse tempo que nós estamos vivendo, é porque Deus honrou a sua fidelidade. Deus honrou o seu sim. Deus honrou e está honrando as suas lágrimas. E eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus, Ele honra a nossa fidelidade. Por isso eu te convido a nós irmos ficando em pé. É um chamado que o Senhor está fazendo. Qual é a tua resposta? Eu te convido a você agora, no momento pessoal, íntimo com o Senhor, dar a sua resposta para Jesus. A resposta a esse convite que Ele está chamando. Ele está falando: bendito aquele que te reconstruir. Ele está chamando todos. Ele não está tirando esses sim, aqueles não. Esses são chamados, aqueles não são. Esse chamado é para todos. Meus irmãos, o Senhor está levantando aqui um grande, imenso, um vigoroso exército, como nunca houve antes na renovação do Brasil. Amém? A unção de Deus já se derrama nesse local. Por isso, meu irmão, erga teus braços e começa a pedir, a tomar posse dessa unção, a clamar essa unção, a dar a sua resposta. A sua resposta a Jesus, a essa convocação, a esse chamado. O Senhor, meu irmão e minha irmã, Ele honra a sua fidelidade. Ele honrou a sua fidelidade, as suas lágrimas. Por isso, meu irmão e minha irmã, se abra seu coração, dê uma resposta a esse convite. É um convite que pode transformar a sua vida. É um convite que pode fazer nova a sua vida. É um convite que pode romper com as estruturas velhas na sua vida, na sua família, na sua diocese, no seu grupo. Por isso, meu irmão, ora agora. Bendito seja aquele que te reconstruiu. Abençoado. Essa bênção vai estender para os teus filhos e filhas, para os teus netos. Bendito esse povo que assume a sua identidade. Bendito seja esse povo que assume o seu chamado. Assume aquilo que é. Bendito seja os seus filhos, os seus netos. Bendito aquele que tomar posse. Bendito aquele que não olhar mais para trás. Bendito aquele que não vai ficar mais murmurando. Bendito aquele que não vai ficar cheio de melindres. Bendito aquele que se decidir servir somente por Jesus, não pelo seu nome, não para vanglória. Não para vanglória, não para benefício próprio, não, bendito. Senhor, eu te apresento a renovação, Jesus. Esses filhos e filhas. E eu te peço, derrama essa unção poderosa de reconstrução. Começa, Senhor, a reconstruir a vida de cada um desses filhos e filhas, das famílias, dos nossos grupos de oração. Começa a reconstruir os nossos ministérios.
Começa, Jesus. Começa a curar, Senhor, o teu povo. Solta a sua voz, irmão. Vai soltando a sua voz. Esse canto, a chuva da primavera vem nos tomando por inteiro. Solta a sua voz. Canta, 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 povo de Deus. Eis o nosso tempo de abundância. Canta, povo de Deus. Solta a sua voz, meu irmão e minha irmã. Canta esse canto novo. Deixa essa unção operar na sua vida agora. É a unção de Deus sendo derramada no nosso meio. É o Espírito Santo pousando sobre nós. É a chuva da primavera nos molhando, nos tomando. Levanta-se, povo imenso. Levanta-se, meu irmão e minha irmã, em oração. Levanta-se em oração, em clamor. Você que estava indeciso, você que estava omisso, você que estava enfermo, o Senhor está te restaurando. A chuva da primavera se derrama sobre você, te restaurando, restaurando, reestruturando. Eu te bendigo, Senhor. Move o teu povo, Jesus. A poderosa unção do Espírito. Portas abertas. É tempo de graça para renovação carismática católica. E eu quero dizer para você, meu irmão, que o teu grupo de oração nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. É tempo de semear a cultura de Pentecostes. Chegou a chuva da primavera. Não viveremos mais um tempo de seca. É tempo de primavera. Aleluia! Chuva da primavera. É tempo de colher o que plantou. Se com lágrimas regasse este chão. CançãoNovaPlay.com. Assine já!